Olá, para a última aula da unidade 2, nós vamos falar um pouquinho agora sobre nutrição mineral de plantas. E os objetivos dessa aula é a gente falar sobre quais são esses nutrientes que são necessários para a vida das plantas, para se entender o conceito de nutrientes essenciais, e também entender um pouquinho sobre como esses nutrientes são transportados do solo até dentro da raiz e depois até dentro das células. E alguma coisinha sobre como eles são utilizados, pelo menos alguns deles. Nutrientes essenciais de plantas são 17. Reparem que nessa lista de 17 nutrientes entram hidrogênio, carbono e oxigênio. Quando a gente fala em nutrientes, então a gente está falando em elementos da tabela periódica. Esse quadrinho aqui mostra inicialmente em cima o NPK, que são macronutrientes junto com cálcio e magnésio, e em algumas listas o enxofre, né? A gente fala NPK mais S. Esses nutrientes são utilizados em uma proporção um pouquinho maior pelas plantas, e por isso são chamados de macronutrientes, com exceção do enxofre. E esses aqui, nessa cor avermelhada, são os micronutrientes. Em geral, em disciplinas de solos, não consideram hidrogênio, carbono e oxigênio nessa lista, mas por definição também são nutrientes essenciais, porque são essenciais para todas as células vivas, assim como a grande maioria dos outros. Basicamente, todos os seres vivos do planeta têm uma necessidade mais ou menos parecida de nutrientes, muda um pouquinho dependendo de algumas capacidades específicas. Por exemplo, cobalto, que não aparece nessa lista, é essencial para as bactérias que fazem a fixação simbiótica do nitrogênio. Então, ninguém pensaria em plantar soja, por exemplo, que depende dessa simbiose, sem em um local onde cobalto seja deficiente, sem fazer a complementação. Mas isso porque a bactéria precisa. Então, essa lista é necessário que todo mundo que trabalha com plantas saiba de cor. Tem que conhecer todos esses nutrientes aqui. São essenciais para todas as plantas. Existem alguns tipos de nutrientes que são essenciais para alguns tipos de plantas, então não são considerados nessa lista. Por exemplo, o sódio e o silício. O sódio é essencial para as plantas C4 e o silício é essencial especialmente para algumas gramíneas, mas não são considerados na lista geral, pelo menos não até então. Alguns desses elementos são usados em quantidade extremamente baixa, né? Como é o caso do níquel, do cobre, do molibdênio também. As quantias são muito, muito, muito baixas. O conceito de nutriente essencial, então, seria aquele elemento que é necessário para a vida da planta. A planta não consegue completar o seu desenvolvimento sem ele. Por que é um conceito estranho assim? Fala assim, porque determinar se o nutriente é essencial ou não, não é uma tarefa muito fácil. Como é que você faz para saber se uma planta precisa de... Vamos chutar alguma coisa aí, se ela precisa de alumínio. Como é que você faz isso? Ora, primeiro, a sua água não pode ter nada de alumínio. Seu frasco não pode ter alumínio. O solo que você vai usar não pode ter alumínio. A semente, dentro da semente, o alumínio que já está lá pode atrapalhar sua pesquisa. Então, como é que você faria para saber se o alumínio é um nutriente essencial? Você tem que fazer um experimento que não coloque alumínio. Ora, mas aí como a gente faz isso? Coloca uma sementinha para germinar em um substrato desses, totalmente sem alumínio,
papel sem alumínio, vidro sem alumínio, e coloca todos os outros nutrientes. Então, os elementos químicos para fornecer todos os outros nutrientes essenciais também tem que ser sem alumínio. Bem? Depois que você fez isso, você vai colocar a semente para germinar e ela vai se desenvolver. Ora, mas talvez esse nutriente seja usado em quantidade tão baixa que aquilo que tem dentro da semente é suficiente. Então, essa planta vai crescer, vai se desenvolver e vai completar seu ciclo de vida. Então, é muito difícil, né? Ou pelo menos era muito difícil, especialmente no século XVIII, XIX, quando esses trabalhos começaram, para realmente entender o que as plantas precisavam para conseguir terminar seu ciclo, para completar seu ciclo de vida. Isso melhorou muito com a produção de produtos químicos de melhor qualidade a partir de meados do século XIX e o século XX e XXI. Então a gente tem já um quadro bem completo de quais são esses nutrientes. E a gente pode resumir naqueles 17 que a gente colocou lá. E a característica deles, a gente poderia resumir nessas duas. Então, é o nutriente essencial, porque se você não fornecer esse nutriente para a planta, se a planta não tiver acesso a esse nutriente, ela vai ter perda de desempenho, vai ter estresse e não vai conseguir completar seu ciclo de vida. Ela entra em colapso, que pode demorar anos. Uma outra forma que hoje é aceita como prova de que o nutriente é essencial é quando ele participa de uma reação essencial. Como, por exemplo, essa reação descrita abaixo, que é a reação da fotossíntese. Gás carbônico com água que produz açúcar e libera oxigênio. É a reação da fotossíntese. Vista ao contrário, é a respiração aeróbia. Você pega uma substância, normalmente um carboidrato, junto com oxigênio, quebra eles, produz água e libera CO2. Tá? Então, a respiração aeróbia é o inverso da fotossíntese. E isso prova que carbono, oxigênio e hidrogênio são elementos essenciais. Então, qualquer reação que é essencial para a vida, os elementos que participam dessa reação são também essenciais. E para a grande maioria dos nutrientes essenciais existem essas. A gente conhece bem as reações nas quais eles são necessários. Mas tem alguns ainda, como é o caso do boro. Boro, ele não aparece em nenhuma reação essencial. O potássio também não aparece ligado a nenhuma substância, ele não se associa a nenhuma molécula. Mas no caso do potássio existem várias reações que a gente percebe a necessidade de potássio presente nelas. Esses nutrientes, então, dentro da planta, a gente tem uma série de características que definem eles. Nós estamos falando de elementos da tabela periódica. Nesse caso aqui, eles estão colocados como micro ou macronutrientes, que é puramente uma questão de quantidade. Aparece o nome do nutriente, o símbolo químico, todos têm obrigação de conhecer todos os símbolos químicos, todos os elementos e todas as formas disponíveis. Vejam que tem vários desses nutrientes que só aparecem como o íon, né? E tem outros que aparecem em outras formas. Aqui, por exemplo, é ácido bórico, que vai aparecer na forma de borato. E dentro da planta também vai agir como borato. Isso aqui é molibdato. Tá? Também, a partir dessa forma, que é como vai ser encontrado no solo disponível, também pode formar o ácido molibídico. Enfim, são várias formas. Ferro 3 e ferro 2 são formas que aparecem em diferentes situações de solo.
diferentes condições de solo, mas eu não vou discutir solo com vocês. Reparem que a grande maioria desses aqui, com exceção de borato, molibdato e cloro, são carga positiva, são cátions. E nos macronutrientes, né, nós temos o enxofre. Essa coluna aqui mostra a concentração no tecido seco, então vocês veem que o enxofre é o que tem menor concentração dos outros, todos os outros, né? Então os macronutrientes, fósforo, magnésio, cálcio, em alguns casos a gente vê a lista macronutrientes mais enxofre. É uma lista muito artificial, porque alguém teve que definir a partir de qual ponto que você considera macro, a partir de qual ponto você considera micro. Essa aqui é uma classificação de 1961. Bom, então, reparem, né? O enxofre aparece como sulfato, o fósforo pode aparecer como ácido fosfórico, o, o íon o fosfato, o íon, esqueci o nome, vai ser mesmo. Magnésio, cálcio, potássio, que aparecem como íons isolados. Nitrato e amônia. Nitrogênio é muito interessante. O nitrogênio é utilizado em uma concentração bastante alta, é bastante caro para a planta absorver, e pode ser absorvido em duas formas, nitrato e amônia. Como eu vou falar um pouquinho sobre o metabolismo do nitrogênio para frente, que é extremamente importante para a planta, a forma como ela absorve nitrogênio, não vou comentar mais agora, né? Mas vejam, as formas que aparecem no solo pode ser nitrato, carga negativa, ou amônio, que tem carga positiva, né? Oxigênio, carbono e hidrogênio não vem ao caso tocar agora, porque, na verdade, quando a gente estuda a nutrição de oxigênio, carbono e hidrogênio, a gente faz isso na área de metabolismo, quando a gente fala de fotossíntese. Então, a gente vai discutir mais esses três elementos lá. Aqui alguns exemplos de como essas moléculas aparecem, né? Aqui, essa substância que tem, olha só, essa cabeça aqui, ó, é muito parecida com a cabeça dessa molécula. Essa molécula aqui é a clorofila. Ela tem essa cabeça, eu já comentei com vocês antes, isso aqui é um tetrapirrol. São 4 átomos de nitrogênio. Opa, eu estou vendo nitrogênio aqui, isso aqui é uma prova que nitrogênio é essencial, né? Pois é, cada molécula de clorofila usa 4 átomos de nitrogênio. E no interior da molécula, um átomo de magnésio. Né? Fazer aquela reação de captura da luz é feita aqui, ó, nesse núcleo. Só que essa mesma cabeça, o tetrapirrol, pode servir para fazer o fitocromo, que é um tetrapirrol de cadeia aberta, como também pode ser usado para fazer o núcleo M. O núcleo M é especialmente uma forma de estabilização para transporte de ferro e outros metais, suponho que ferro e zinco principalmente. E nesse caso aqui, esse núcleo M, vocês vejam, o ferro é insolúvel, é complicado transportar ele no citosol. Então a planta precisa desse tipo de molécula para conseguir solubilizar o ferro e transportar ele. Em alguns casos, inclusive, pode haver a liberação de alguns tipos de molécula no solo para facilitar a absorção do ferro em condições de solo com pH muito alto, que o ferro fica indisponível. Pois bem, aqui eu tenho um núcleo M e aqui eu tenho um citocromo. Citocromo é uma proteína muito importante que ocorre tanto na respiração, na mitocôndria, na membrana da mitocôndria, quanto na membrana do cloroplasto. E é uma das proteínas mais conservadas, mais antigas que a gente usa para fazer mapeamento genético das espécies, justamente porque ela aparece em todas as células vivas. E aqui no interior a gente está vendo um núcleo M.
com um átomo de ferro. Aqui é interessante falar um pouquinho sobre a importância desses elementos, né? Porque, assim, se a gente... Vou voltar um pouquinho ali atrás. Se você dá uma olhada na composição do ser vivo, né? Se pegar uma planta dessas e tacar fogo nela, queimar inteiramente, a gente sabe que carbono, oxigênio e hidrogênio viram fumaça, vamos dizer assim, vão todos para a atmosfera. Né? Nitrogênio também. Nitrogênio também é queimado nesse processo. E sobram os outros, basicamente. Então, aquele resíduo de nutrientes, aquela que a gente chama de cinza no final da queima, é uma quantidade muito pequena, que dá cerca de, se vocês fizerem a conta aqui, ó, em torno de 4% da matéria seca. Só que a matéria seca, numa planta, varia muito. Em alguns casos, a matéria seca de uma planta é menos do que 10, menos do que 5%. Pegar, por exemplo, esses vegetais folhosos que nem alface, matéria seca da alface não chega a 5% do peso da planta. E desses 5% que sobraram, apenas 4%. Então, no total, 0,2% da planta, no caso da alface, é formada por esses minerais, fora oxigênio, carbono e hidrogênio. Isso dá uma ideia para a gente que, na verdade, o corpo da planta é formado basicamente de ar e água, não é? Carbono, hidrogênio e oxigênio vem do ar e da água. E o restante? Essa pequena quantidade de outros elementos necessários para formar a vida. Esses aqui, ó, eles estão ali para fazer alguma coisa que carbono, hidrogênio e oxigênio não podem, não conseguem sozinhos. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio são necessários para formar o que a gente chama de esqueletos de carbono, estruturas básicas de carbono, né, que são combinações várias com carbono, oxigênio e hidrogênio. Mas isso tem limitações. Tem coisas que não dá para fazer só com carbono, oxigênio e hidrogênio. Tá? Por exemplo, é muito difícil produzir uma molécula com carga positiva usando só carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu diria que é impossível. Ora, mas como que eu faço então? Né? Porque a reação entre as moléculas tem vários tipos de reações que dependem de carga elétrica. Ora, então eu posso introduzir uma outra molécula, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, que forneça carga positiva. Ah, qual seria? Amônio. O nitrogênio ele é absorvido como nitrato, depois convertido em amônio e depois ligado a um ácido orgânico, ao ácido orgânico carga negativa. E quando essa carga positiva vai se ligar no ácido orgânico, vai formar o aminoácido. Esse é um dos usos do nitrogênio, fornecer uma carga positiva. É claro que tem vários outros, né? Tem várias ligações possíveis. As bases nitrogenadas que formam o ADN, o próprio ATP, enfim, tem uma infinidade de moléculas de nitrogênio. Por isso que ele é usado nessa quantia tão grande. Tá? Por isso que ele é usado nessa quantia tão grande. E assim por diante. Então, vários desses nutrientes trazem um extra para a planta, né? Uma função adicional para a planta. E aqui estão alguns exemplos. O caso do ferro aqui, o nitrogênio. O que o nitrogênio está fazendo aqui? Está segurando o ferro. Do mesmo jeito que aqui ele estava segurando o magnésio. Olha isso aqui, ó. Essa daqui talvez seja uma das moléculas mais importantes para o metabolismo energético. Ela funciona como uma bateria, é chamada de ATP.
tem um açúcar, que é o açúcar ribose. Opa, ribose, desoxirribose, eu conheço isso. Ribose é aquele açúcar do RNA. Pois é, ribose é açúcar do RNA. E olha isso aqui, ó, adenina. Adenina é uma base nitrogenada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de nitrogênio. Adenina, guanina, timina, citosina, bases nitrogenadas, tá? Usadas para fazer material genético. Então aqui a gente tem adenina com esse açúcar ribose e isso aqui é fosfato. Esse P aqui é do nutriente fósforo. E aqui a gente tem 3 fosfatos. Como é que é o nome dessa molécula? Essa molécula se chama adenosina trifosfato. ATP. Adenosina trifosfato. O famoso ATP. Então essa aqui é a estrutura dele. Usa uma adenina, uma ribose e 3 átomos de fosfato. Né? E o que é tão interessante é que essa ligação aqui, ó, representada como azul, tem uma enorme quantidade de energia armazenada aqui. E a planta usa essa energia. Então, se ela quebrar a ligação, usa energia. E quando ela quer armazenar energia por algum momento, ou transferir energia, ela junta um fosfato aqui e vira ATP. Eu vou falar disso mais quando a gente falar de fotossíntese. Então, por causa disso, a gente pode fazer uma classificação desses nutrientes em função de como eles aparecem dentro da matéria orgânica. Por exemplo, nos livros de ecologia, a gente vê o termo CHOMPS, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Aqui é fósforo e aqui é sulfuro, fósforo e enxofre. Esses elementos são básicos da matéria viva. O fósforo, como a gente viu, ele é usado lá no ATP, é usado também para fazer fosfolipídios, é usado na própria estrutura do DNA e o RNA. Né? Um nucleotídeo, que é a base de RNA e DNA, nada mais é do que uma base nitrogenada que tem um açúcar que pode ser ribose ou desoxirribose, é uma base nitrogenada, um açúcar que pode ser ribose ou desoxirribose e um fosfato. Então, essa unidade aqui é um nucleotídeo. Tá? E é claro, isso é essencial para a vida. Né? Tanto membrana é essencial para a vida, quanto material genético é essencial para a vida. Toda a vida precisa disso. E esse último aqui, que parece meio estranho, né? Por que ele aparece como constituinte essencial? Mas é porque ele faz parte de um aminoácido. Né? Essencialmente, 2 aminoácidos, a metionina e a cisteína. Tem um terceiro aminoácido que é considerado, que é a cistina. A cistina nada mais é que 2 aminoácidos cisteínas, um ligado no outro. Né? E ligados pelo enxofre. E a grande característica do enxofre é que ele forma uma ligação chamada ponte de enxofre, que é mais forte do que a ponte de hidrogênio. E no caso das proteínas, essas pontes de enxofre são usadas para prender as moléculas, né? Para prender as subunidades de proteínas, para fixar os enrolamentos que ocorrem nas estruturas de aminoácidos. Então, por isso ele é considerado um constituinte essencial, apesar de, digamos assim, ser menos famoso do que os outros. Vejam aqui, ó, o fósforo aparece como constituinte essencial, aparece aqui, ó, em reações de transferência de energia e transporte de açúcares, e aparece também aqui como ativador enzimático. Olha, essa lista, essa tabela aqui, ó, é para a gente ter uma ideia das funções desses elementos. Então, vários elementos têm muitas funções. Se vocês pensarem, por exemplo, como todas essas, ou praticamente todas essas reações aqui, ó, envolvem
a presença de hidrogênio, oxigênio e carbono, a gente poderia, de certa forma, colocar em todos esses lugares. Mas isso aqui é para dar uma ideia, para a gente entender melhor o papel desses nutrientes dentro do organismo da planta. Porque olha só, não importa, na verdade, se o elemento é um macronutriente ou é um micronutriente. O que realmente importa é se ele está faltando para a planta e as consequências da falta dele. Será que essa planta vai ser produtiva sem esse elemento? E alguns desses aqui são muito essenciais. No caso do fósforo, por exemplo, a gente já viu, né, o efeito no material genético, mas as reações de transferência de energia através do ATP são muito necessárias. Desde que a vida surgiu, talvez é difícil a gente dizer quando, mas basicamente desde que existe vida celular, existe a utilização do ATP como forma de transferência de energia. Então não é que o ATP produz energia, ele vai receber energia da fotossíntese, por exemplo, e daí vai transferir essa energia para poder ser utilizada em reações químicas. Mas tem um outro aspecto ainda mais notável do fósforo, que é a necessidade do fósforo para o metabolismo de açúcares, não só para o transporte. Todo o metabolismo, toda a transformação dos açúcares produzidos pela fotossíntese ou utilizados pela planta depende de fósforo. Uma molécula de açúcar só pode ser metabolizada. É claro, macromoléculas podem ser quebradas, mas as moléculas individuais de açúcares, né, as unidades formadoras de açúcares, elas só podem ser quebradas depois da adição de uma molécula de fosfato. O boro é aquele elemento que a gente não tem clareza das reações em que ele aparece. Mas a gente sabe que o boro, a gente já tinha falado com relação ao metabolismo do ácido endoacético. O boro é necessário para a degradação do AIA, e o AIA é um hormônio extremamente importante e que é muito ativo no funcionamento da planta. Então, a ausência de boro causa um acúmulo tóxico de ácido endoacético nas regiões onde ele é produzido, ou seja, nos ápices da parte aérea. E isso acaba causando uma deformação do ápice, necrose do ápice, uma formação de folhas, né? As folhas saem do meristema apical, já saem deformadas. E ainda o boro parece ser importante para o transporte de açúcares através da membrana. Mas também não se sabe exatamente como é que é isso. Algumas características de estabilidade da membrana. Eu não sei falar muito mais do que isso. No caso de cloro e potássio, eles são agentes osmóticos. Nós falamos em aulas anteriores mais sobre o potássio. Por que mais sobre o potássio? Porque o potássio é usado em maior quantidade. O agente osmótico, aquele que afeta o potencial dos solutos, né? O efeito depende da quantidade do elemento. Eu vou voltar aqui um pouquinho o slide, né? Então, o potássio, a gente fala mais dele e o cloro fala menos. E a explicação do porquê que a gente faz isso é isso aqui, ó. Potássio, vou manchar ele aqui. Potássio. Potássio, ele está presente 1% dentro da matéria seca. Então, a quantidade dele dentro da célula é relativamente alta, ó, né? Para esses que estão formando a célula, basicamente, o esqueleto da célula, ele tem muita coisa dentro da célula. E o cloro está aqui, ó, 0,01%. Então, tem 100 moléculas de potássio para uma molécula de cloro. Grosseiramente falando, porque o peso das duas é diferente, tá? Grosseiramente falando, temos 100 átomos de potássio para um átomo de cloro. Tá? Então,
Os dois são agentes osmóticos. Potássio tem carga positiva, cloro tem carga negativa. Em alguns casos, no transporte, por exemplo, abertura e fechamento dos estômagos, é importante que o balanço de cargas elétricas seja mantido. Então, no caso da célula guarda do estômago, como tem uma grande entrada de potássio, a forma de fazer o balanço de cargas é também entrar cloro. Ou então, ocorre a produção de um ácido orgânico chamado malato, para fazer o balanço de cargas com potássio. Pois bem, mas a função principal desses nutrientes aqui, ó, é como agente osmótico, afetando o manejo da água dentro da planta. Ou seja, abertura e fechamento dos estômagos, absorção de água pela raiz, bem, especialmente potássio. Vejam que aqui também não está listado outros nutrientes, só esses dois. Tá? Só esses dois funcionam como agente osmótico. As outras duas funções que a gente encontra para os nutrientes são como ativadores enzimáticos e grupos prostéticos. Isso aqui é uma relação meio confusa entre eles. Ativador enzimático, ele não aparece realmente ligado a nenhuma proteína. Às vezes, faz uma ligação superficial temporária em algum sítio de ação. Mas ele tem que estar presente para que uma determinada reação aconteça. Ele ativa uma enzima. Tá? Ele funciona como um liga-desliga de determinadas reações. Então tem um papel muito importante nessas substâncias que estão aí, fósforo, magnésio, cálcio, potássio, cloro e manganês, para ativação de reações mediadas por proteínas. Tá? Por exemplo, o fosfato está muito relacionado com a captura de luz. Na cadeia de captura da luz, a gente tem o fotossistema 1 e o fotossistema 2, que a gente vai falar lá em fotossíntese. E, essencialmente, a organização entre esses fotossistemas, como é que eles se arranjam dentro da membrana interna do cloroplasto, depende da ligação de átomos de fosfato em alguns deles. E o fosfato aparece como ativador de diversas enzimas, também no citossol. Então, a partir da ligação com o fosfato, elas são ativadas, saiu o fosfato, foi removido por algum motivo, proteína desativada. Mais ou menos assim com todas elas. Então, esses elementos funcionam como aquele liga-desliga, né? Como a chave do carro. Para ligar o carro, ele só vai ligar se a chave estiver no contato, senão não liga. Né? Então, a planta, como ela pode controlar o transporte desses nutrientes através da membrana, ela também pode controlar as enzimas. E vai fazer então que as enzimas só funcionem nos horários adequados, como, por exemplo, as próprias enzimas da fotossíntese, que só podem funcionar durante o dia. Elas não podem funcionar durante a noite, senão elas só vão causar problema. Então, é claro que aí são mecanismos regulados pelos sensores de luz, pelo fitocromo, e que daí vão ligar ou desligar as proteínas usando esses nutrientes minerais, mas são disparados pela luz, por exemplo. E entre esses aqui tem alguns que são muito notáveis, como por exemplo magnésio e manganês, que são importantes ativadores também da atividade fotossintética. Tanto o magnésio quanto o manganês são muito necessários para o funcionamento de cloroplastos. Né? A entrada deles dentro da membrana interna, melhor, dentro do estroma, que é o líquido que forma o cloroplasto, é essencial para ativar as proteínas do ciclo de Calvin-Benson. Ou seja, o cloroplasto é ligado de manhã, porque magnésio e manganês são transportados para o interior do cloroplasto, e isso ativa a fotossíntese. No final do dia,
Magnésio e manganês são removidos do estroma por proteínas transportadoras na membrana do estroma, na membrana interna do cloroplasto, e mandados para o espaço entre membranas. Também no funcionamento de cloroplasto, né, eu vou mencionar essas três aqui, ó, cálcio, potássio e cloro, para uma enzima que é essencial para a vida eucariótica, a enzima formadora de oxigênio, que essencialmente é a enzima que produziu o oxigênio para encher a nossa atmosfera. Essa enzima funciona na base do fotossistema 2, lá no cloroplasto, e depende da presença tanto de potássio, quanto de cloro, quanto de cálcio para conseguir funcionar. Né? Então, são ativadores. Acho que eu falei de todos, mas é interessante falar um pouquinho mais, por exemplo, de manganês. O manganês vai aparecer também aqui como grupo prostético por causa de enzimas que dependem de manganês para funcionar. Não está aqui, essa lista não é uma lista para vocês terem uma ideia de como esses elementos participam da vida, o que eles fazem na vida. E cada um tem uma importância essencial. Ou seja, se eu precisar de um agente osmótico e não tiver potássio, o que eu faço? Tá? Tá. Eu vou aproveitar esse gancho aqui e falar um pouquinho do sódio. O sódio é parecido com o potássio, também só tem um elétron na última camada, está pertinho ali do potássio na lista, mas sódio não é nutriente essencial. Sódio causa muito mais problema do que ajuda, mas pode funcionar como agente osmótico. Tem algumas plantas que se dão bem com sódio, as halófitas, coqueiro, por exemplo. A gente costuma jogar um salzinho no pé dele. Esse sal vai ter um efeito osmótico. A função do sódio aí é o efeito osmótico. Bom, mas sódio não é considerado alimento essencial. Ele é necessário para o metabolismo C4, como eu falei lá atrás, mas não é essencial. Não é essencial para a maioria das plantas. Bom, o cálcio, além dessa função, o cálcio é um ativador enzimático extremamente importante. Ativa, para vocês terem uma ideia, o cálcio é tão importante para a célula que ele é considerado um mensageiro, que nem os hormônios. Isso acontece porque a concentração de cálcio no interior da célula é mantida muito baixa, da ordem de 1 micromolar. Muito, muito baixinho. E tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Porque nessa condição de pH, o cálcio encontra o fosfato, forma fosfato de cálcio. E fosfato de cálcio é um sal insolúvel. Então, cálcio dentro do citossol vai dar trabalho. E por isso ele só é jogado para dentro do citossol em momentos bem específicos, por exemplo, durante o alongamento celular. E no citossol existe uma molécula muito importante afetada pelo cálcio, a calmodulina, que por sua vez é uma proteína, uma enzima que faz a ativação de dezenas, centenas de outras enzimas. Aí o processo é bem conhecido no alongamento, no processo de crescimento e alongamento celular. Além disso, né, além dessa função como ativador enzimático muito importante do cálcio, o cálcio tem uma função estrutural importante. O cálcio tem 2 elétrons na última camada e tem um papel extremamente importante na rigidez da parede celular. A parede celular rica em cálcio é uma parede dura, firme. Por quê? Porque essas duas ligações, esses 2 elétrons que tem na última camada do cálcio, são usados para fazer uma amarração entre os carboidratos de parede celular. Como tem 2 elétrons, você consegue ligar um elétron em um carboidrato e outro elétron em outro carboidrato. Por exemplo, um em uma celulose e outro em outra hemicelulose. Isso
prende a parede, endurece a parede, deixa ela rígida. Por isso também que durante o alongamento celular, o cálcio é extraído da parede celular pela ação, por exemplo, tanto de gibberelina quanto de ácido indolacético e transportado para o interior do citosol. Ah, mas lá ele não causa problema com fósforo? Bom, mas nesse caso, o cálcio entra rapidamente, ativa a calmodulina, uma parte inclusive é transportada para vacúolos, né? Dentro da célula tem mais de 30 proteínas transportadoras de cálcio, tá? Entre canais e bombas, que ficam nas membranas das organelas e na membrana plasmática. Então, assim, ó, mas tudo bem, precisa do cálcio para fazer isso. Não pode ser outra coisa, não? Não pode. Não tem nada, não existe nenhuma substância que substitua o cálcio. Não existe nenhuma substância que substitua o magnésio. O magnésio tem uma condição, uma estrutura atômica que torna ele adequado para ser usado como ferramenta para uma determinada reação. Por exemplo, ativar uma determinada enzima lá dentro do cloroplasto. Tá? Da mesma forma, aqui vocês veem ferro, que é um metal, níquel, metal, cobre, metal, zinco, metal e molibdênio. Eu não lembro a classificação, mas eu acho que ele é um metal. Esses elementos todos aqui, e mais também o manganês, funcionam como grupos prostéticos. Grupo prostético é o nome que é dado para qualquer substância que não é aminoácido que está ligado numa proteína. Tá? Então, a função desses elementos, pelo menos uma delas, é se ligar em proteína. Para quê? Para fazer uma habilidade dentro da proteína que não pode ser feita só com aminoácido. Como a gente comentou agora há pouco, aminoácido tem carbono, hidrogênio e oxigênio e amônia que entrou para fazer a carga positiva. E com isso, então, carga positiva se liga com carga negativa, ou seja, esse amônio se liga com a carboxila e isso forma as cadeias de aminoácidos que são as proteínas. Né? Mas tem coisas que só a proteína não pode fazer. Ela funciona como uma espécie de bloco de Lego que produz estruturas tridimensionais muito complexas. Essas unidades proteicas podem se juntar formando vários conjuntos de unidades, mas tem coisas que eles não podem fazer. Por exemplo, essa estrutura de aminoácido tem muita dificuldade em transporte de elétrons. Então, se essa proteína precisar transportar o elétron de um lugar para outro, de uma proteína para outra ou de uma substância para outra, né? Afinal, as proteínas são os agentes da vida, elas fazem esse tipo de coisa, afetam uma reação e tal, ou eventualmente transportam um elétron. Para isso é interessante ter um metal. Por que o metal? Porque metal tem um ou dois elétrons na última camada e esses elétrons são relativamente fáceis de mover. Então, ao mesmo jeito que esse elétron aparece lá ligado, ele também pode ser retirado sem causar problemas para a molécula. Ela pode continuar um pouco assim. Muda o seu nível redox, vamos dizer assim. Mas esse elétron pode ser transportado. É por isso, que nem eu mostrei antes, que uma molécula, uma proteína, que nem essa aqui, ó, o citocromo, que é uma proteína muito importante que participa da cadeia transportadora de elétrons, tanto da respiração aeróbia lá na mitocôndria, quanto da cadeia transportadora de elétrons lá na fotossíntese. Então a gente vê aqui ó, todas essas bolinhas e traços representando os aminoácidos que fazem a ligação dessa proteína. Então a gente consegue ter uma ideia da estrutura da proteína, né? É uma estrutura tridimensional grande. E lá no interior dela, preso aqui por esse núcleo M,
A gente tem o ferro, e a função do ferro é fazer o transporte de elétrons. O níquel é utilizado em uma única enzima, urease, que chama, e é o último desses elementos aqui que entrou para a lista dos essenciais. Já fazem uns 30 anos, mais ou menos. Níquel, então, só tem uma enzima conhecida que necessita de níquel. A comprovação da necessidade de níquel foi dificílima, porque também nem se sabe quanto precisa para a célula, mas a quantidade é ridiculamente baixa, basicamente indetectável. Então, participa de uma enzima chamada urease. O molibdênio participa de uma enzima que é extremamente importante, entre outras. Eu vou citar só ela. Que chama redutase do nitrato. Por que ela é tão importante? Nitrogênio no solo, ele aparece com muitas formas. Por exemplo, as próprias proteínas. Mas dessa forma, como proteína ou como aminoácido, ele não é absorvido. Não tem mecanismos para entrar dentro da célula desse jeito. Mas ele pode ser absorvido e a forma mais disponível dentro do solo é o nitrato. Normalmente, a maior quantidade de nitrogênio no solo está na forma de nitrato. E a primeira coisa que acontece logo depois que ele é transportado para o interior do citossol, lá no pelo da raiz mesmo, né? Assim que esse nitrato entra dentro da célula, para muitas espécies de plantas, ele é imediatamente convertido de nitrato para nitrito pela enzima redutase do nitrato. Tá? Então, esse nitrogênio daí entra numa cadeia de transformação até virar aminoácido. Né? E a primeira etapa dessa cadeia, uma etapa indispensável, precisa de molibdênio. Então, olha que interessante. Se a planta tiver ausência de molibdênio, tiver falta, tiver muito pouco, ela não vai conseguir metabolizar o nitrato bem. Então, o nitrato começa a se acumular dentro da célula e a planta está investindo na absorção de nitrato, ela precisa de nitrato, o nitrato começa a se acumular, começa a ter um certo efeito tóxico e, ao mesmo tempo, não vai ter a produção de aminoácidos e vai começar a aparecer os sintomas de deficiência de nitrogênio. A gente vai perceber que a planta está faltando nitrogênio. E daí a nossa reação qual é? Opa, eu estou vendo que está faltando nitrogênio. Vamos dar mais nitrogênio para essa planta. Mas talvez não seja problema o nitrogênio. Talvez o problema seja o molibdênio, que é necessário para a utilização do nitrato, assim que entra na célula. Cobre também participa de algumas proteínas. Eu vou citar uma, a plastocianina, que aparece em cloroplasto, que também é um transportador de elétrons, é uma proteína pequenininha. Ciano quer dizer azul, né? O sal de cobre tem uma cor azulada, acho que é sulfato de cobre, tem uma cor azulada. E a proteína também purificada vai ter uma cor azulada por causa do cobre no seu interior. É uma proteína, então, transportadora de elétrons lá da fotossíntese. O zinco também, parece que ele atua até como ativador de algumas enzimas, mas é uma bastante notável. É uma enzima superóxido dismutase. Existe superóxido dismutase de manganês, superóxido dismutase de zinco. Se eu não me engano, uma superóxido dismutase de enxofre. Superóxido dismutase é uma enzima que elimina radicais livres que são formados durante a produção de oxigênio ou em outros processos dentro da planta. Tá? Pode ser formado em diferentes reações. É o que a gente chama de radicais livres ou espécies reativas de oxigênio.
O oxigênio pode aparecer de diferentes formas. Ele é extremamente oxidante. Ele ataca moléculas vivas, né? E para isso existem enzimas que fazem a quebra dessas espécies reativas. De zinco, de manganês e de enxofre. O zinco a gente viu também que é necessário para a atividade da enzima AIA sintase, né? Enquanto o boro é necessário para a degradação do AIA, o zinco é necessário para a formação do AIA. E na deficiência de zinco é bem interessante, porque do mesmo jeito que o boro, uma boa parte dos sintomas de deficiência do zinco aparece nesses locais em que o AIA é produzido em maior concentração, né? Então, a deficiência de zinco também vai causar má formação das folhas, né? Folhas tortas, mal formadas, vai ocorrer superbrotação. Lembra que o AA é responsável pela dominância apical? Na ausência de zinco, a gente vai encontrar o que a gente chama de hiperbrotação, em alguns casos. É simplesmente a dominância apical ao extremo, quebrada ao extremo, pela falta de AA. Então, cada um elemento desses fornece uma habilidade diferente e são usados em diferentes quantidades, em diferentes situações. Tudo altamente regulado pela célula. Onde que eles são armazenados, quais as espécies químicas, como que eles são utilizados, tudo é altamente controlado em uma forma bastante complexa.